Tá bom? Todo mundo entendeu? Então, voltando para cá, literalmente o espírito de adivinhação, mediunizado e consultado por tantos. Esse espírito, né, se encontra através de búzios, tarôs, consultas espíritas, necromancia, como foi falado aqui, que é consultar os espíritos dos mortos e etc. Tá bom? Tem demais isso dentro da nossa cultura, sim ou não? Sim. Por exemplo, lá o João de Deus, né, milhares de pessoas seguindo aquele cara. Agora, né, depois de toda aquela investigação, descobriram que era um salafrário, um cara vagabundo, metido até com tráfico de droga, com, né, tráfico de crianças para o exterior, andava armado, ameaçava os outros. Então, tudo isso, gente, quem é que está por detrás? Satanás, os demônios, enganando, lesando as pessoas em nome de uma medicina transcendental, de uma coisa espiritual. Vê o homem que se revelou ali, né? Então, é só um exemplo, e existem dezenas de outros, né? Às vezes até dentro das igrejas, infelizmente, homens iníquos que se fazem de homens de Deus, como também mulheres iníquas que se fazem de mulheres de Deus, mas na verdade são espíritos de engano, espíritos de adivinhação no meio das pessoas e também da igreja. Então, podemos observar esse discernimento entre adivinhação e profecia num outro episódio da Bíblia que está aqui, Atos 16, de 16 a 18, tá bom? Então, quando a gente ensina essas coisas, gente, a gente também não quer gerar um colapso na mente de vocês, ao ponto de vocês começarem a colocar em dúvida e xeque todas essas coisas, tá, gente? Não é porque existe o falso que não existe o verdadeiro. Existe a verdade, o verdadeiro, pessoas corretas, pessoas honestas, pessoas comprometidas com a Bíblia, pessoas de boa índole, tá? E vocês, graças a Deus, estão num grupo cristão assim. Então, fiquem tranquilos. Da mesma maneira que existe o dinheiro falso, existe o dinheiro verdadeiro. Da mesma maneira que existe, né, o ouro falso, existe o ouro verdadeiro. Assim. Não é porque existe o falso que agora eu vou colocar em xeque tudo, vou duvidar de tudo, e, né, não existe mais verdade. É isso que o diabo quer. Isso aqui é para trazer discernimento para vocês, para trazer sabedoria, para vocês saberem, como foi falado aqui, fazer distinção entre o santo e o profano. Fala comigo, santo é de Deus, o profano vem do inimigo. Então é por isso a importância desse tipo de aula aqui, tá bom? Então vamos lá, Atos 16, de 16 a 18, a Bíblia Sagrada diz, é o segundo trecho da Bíblia que nós vamos ler hoje. Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro um jovem que tinha um espírito adivinhador. Então tem na Bíblia isso que nós estamos falando? Aqui, um espírito adivinhador. E que adivinhando dava grande lucro a seus senhores. Olha só, qual é o propósito do espírito de adivinhação? Trazer lucro para homens e mulheres iníquos, com motivações erradas, explorar pessoas, explorar a dor, o sofrimento das pessoas. Olha só, gente, coisa terrível. Então, vocês viram aqui, o espírito de profecia é consolar, edificar e exortar. O espírito de adivinhação, qual é o objetivo dele, o propósito? Gerar lucro, extorquir, usar e abusar das pessoas. Então, dava grande lucro a seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: são servos do Deus Altíssimo, estes homens, que vos anunciam um caminho da salvação. E fazia isso por muitos dias. O cara ficou vários dias fazendo isso atrás de Paulo e Silas. Mas Paulo, então, perturbado, olha só, falta da paz aqui. Sentiu que Deus tirou a paz de Paulo ali e colocou uma incomodação no coração dele. Não, exatamente. O que ela estava fazendo tirou a paz de Paulo. Pode ver aqui, ele começou a ficar preocupado, perturbado com aquela situação. Então voltou-se disso aquele espírito. Vocês estão vendo que espírito aqui é letra minúscula. Então, ou é um espírito humano, ou é um espírito maligno. Quando é o Espírito Santo na Bíblia, o E está sempre maiúsculo. Tá bom? Tem esse detalhe. Quando é Espírito Santo, tem o E maiúsculo. Quando é um espírito humano, né? Um homem
O espírito humano, ou geralmente aqui, na Bíblia, geralmente está se referindo a demônios, o E é minúsculo. E aí Paulo virou para ele e disse: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora, o que aconteceu? Saiu aquele demônio. Coisa linda, né? Esse episódio aqui é extraordinário. E mostra que aquilo que nós estamos falando, a irmã estava dentro da igreja. Ela estava vários dias no meio dos crentes. Só que estava operando por detrás do espírito maligno. Ela não estava mentindo, ela estava verdade. E ela não estava mentindo, ela estava falando que eles eram filhos do Deus Altíssimo. Olha só, o diabo até usa a verdade para impressionar as pessoas e depois joga a mentira. Isso é uma característica do espírito de engano, do espírito de adivinhação. Ele não começa mentindo, ele começa falando verdades. De repente ele começa a aplicar meias verdades, até que quando você compra essas meias verdades, ele começa a jogar o engano, a mentira. E aí você compra a mentira como se fosse verdade. Ele é especialista em fazer isso. E foi o que ela fez aqui. Só que Paulo discerniu aquele espírito. Será que nós precisamos de discernimento, gente? Sim ou não? O discernimento de Paulo, nós precisamos disso. Amém? Que coisa tremenda esse texto. Apesar do texto, logo de início, denunciar que essa jovem tinha um espírito adivinhador, isso só foi percebido pelo apóstolo Paulo muitos dias depois. Olha só, até Paulo demorou alguns dias para ficar incomodado com aquilo e agir em meio àquele confronto entre profecia e espírito de adivinhação. Olha só o que ele fala. É interessante notar como ela participava das reuniões de oração, como uma crente qualquer, tendo oportunidade de profetizar até mesmo sobre a vida de Paulo e Silas. Inclusive, o conteúdo das suas profecias confirmava alguns fatos reais de forma animadora. Não é mentira. Eles eram filhos do Deus Altíssimo, eram servos do Deus Altíssimo. Mesmo sem conhecê-los, ela falou acertadamente tudo sobre eles. Imagino, aqui falando com a Sucote, que no início Paulo e Silas tenham até se sentido encorajados com as suas profecias e com o ministério dela, que é uma suposição, não é um fato, a Bíblia não descreve, mas provavelmente isso aconteceu porque durou vários dias. Porém, depois de muitos dias, como diz o texto, o espírito de Paulo se perturbou, a paz murchou, desapareceu. Deus tirou a paz de Paulo e gerou uma incomodação com aquela situação. Foi quando, finalmente, ele teve um claro discernimento acerca do ministério profético, entre aspas, daquela irmã. Da onde que vinha? Qual era a origem daquele poder sobrenatural? Um espírito de adivinhação. Paulo entendeu no seu espírito. Quem foi que falou no espírito dele aqui? Você pode ver, o espírito aqui está minúsculo. Quem foi que falou no espírito humano de Paulo de que aquele espírito não vinha de Deus? Espírito Santo. Espírito Santo, exatamente. Quem gera isso, essa convicção, ao ponto de Paulo virar para ela, expulsar aquele demônio, foi o Espírito Santo de Deus. Paulo entendeu no seu espírito que a verdadeira natureza das suas profecias era a adivinhação. E ele era estranhamente, e ela era estranhamente uma crente pitonisa, tá? Pitonisa por quê? Porque ela estava agindo debaixo de um espírito chamado Piton. Aqui naquela época era uma das divindades daquela época, o espírito de Piton, cuja imagem é uma serpente. Bom, Piton tem a imagem de serpente. Então é muito normal, por exemplo, a gente que atende muitas pessoas, às vezes as pessoas chegam e falam: pastor, eu tive um sonho com uma cobra que estava enrolada no meu pescoço e tal. Às vezes pode ser que seja, tá? Não estou dizendo que todo caso é, mas às vezes pode ser uma influência, uma perseguição maligna de espíritos malignos ligados a essa entidade chamada Piton. Sim, como também cachorros, por exemplo. Cachorro também é um outro símbolo de demônios. Lobo,
Tem vários símbolos, né, metáforas, que às vezes acontecem nos sonhos, que Deus traz discernimento de coisas que talvez estejam perseguindo a vida das pessoas. E elas trazem para nós e a gente tem que discernir aquilo lá. Claro que também a maioria dos sonhos, gente, são besteiras, tá? 90% dos sonhos é fruto dos pensamentos que a pessoa teve do dia, do medo, coisas que ficam guardadas no inconsciente, na memória da pessoa, tal, papá. A maioria é bobinho. Só que tem sonho que sim, pode ser que seja um discernimento espiritual. Como aconteceu com Daniel, né, com José do Egito. Existem sonhos cuja interpretação, né, a compreensão, o entendimento, o discernimento é possível. Tá bom? Todo mundo está entendendo? Então, claro, não dê crédito a todo sonho que alguém sonhou e veio falar para você. Mas existem sonhos que sim podem ter um discernimento espiritual por detrás. Tá bom? Uma das lições aqui aprendidas, né, pelo apóstolo Paulo, nesse episódio, por nós, é que na adivinhação, a motivação é o amor ao lucro. Olha só, qual é a motivação que está por detrás daquela menina? E não só dela, né, dos seus patrões, que ficaram loucos de brabo quando Paulo expulsou aquele espírito daquela moça. Ficaram doidos, jogaram a cidade contra o apóstolo Paulo e Silas e geraram um transtorno terrível, porque perderam a sua fonte de lucro. Quem era a fonte de lucro? A mocinha, a jovenzinha aqui. Então, qual é a motivação do espírito de adivinhação? Amor ao lucro. E o dom, ou seja, aquele dom, né, que se diz sobrenatural, não se fundamenta na inspiração divina, não tem origem em Deus, mas sim na presença de um espírito enganador. Esse espírito de adivinhação seduz as pessoas. Será que hoje tem isso aqui, gente? Levando-as a se venderem por dinheiro, a quererem desejar somente o lucro. E no mundo capitalista, muito mais é exacerbado, exagerado isso aqui, tá? Não estou fazendo apologia ao comunismo, nada disso, pelo amor de Deus. Mas no nosso mundo materialista, para melhorar a tecnologia, né? No nosso mundo materialista, o lucro vem em primeiro lugar. O amor, o apego ao dinheiro tem motivado muitos corações, corrompido muitos, às vezes até ministros do evangelho, cantores gospel, pessoas que se dizem de Deus, mas que colocam o amor ao dinheiro, o lucro, né, o uso e abuso de pessoas, como esse texto aqui nos ensina, tá? Então, como menciona o texto, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Ela era tão usada, né? Ela era tão enganada, ela era enganada pelo Espírito e era enganada pelos seus senhores. Olha só que coisa terrível. O espírito de engano é tão terrível que engana a pessoa e às vezes engana até as pessoas que estão por detrás dela ou próximas a ela. Vocês estão entendendo, gente? Ela era escrava em duas esferas. Era escrava dos seus senhores e era escrava de um espírito enganoso. Então, uma característica inconfundível de um falso profeta é uma motivação centrada no amor ao dinheiro. Olha que interessante. Seu compromisso, né, o compromisso desse falso profeta é com o dinheiro. E esse dinheiro, né, esse desejo por dinheiro é maior que o seu compromisso com a voz de... Está nem aí para Deus, está nem aí para servir os irmãos, não está nem aí para consolar, edificar e exortar os irmãos no corpo de Cristo. O objetivo dele é o dinheiro. As oportunidades ministeriais são ditadas pela oferta e não pela direção de Deus. Quem é que dirige você, gente? É Deus ou é Mamon, a potestade que está por detrás do dinheiro? A Bíblia diz, né, que nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, o Deus da Bíblia, ou servimos ao Deus das riquezas desse mundo ímpio, chamado na Bíblia Mamon. É uma potestade, é um demonião que comanda, subjuga e tiraniza
as pessoas através das riquezas ilícitas, equivocadas, desse mundo ímpio. Quem é que governa o nosso coração? O dinheiro ou o mamão? Tem que pensar um pouquinho nisso aqui, tá bom? Isso é muito bem ilustrado também na história bíblica de Balaão, um profeta do Deus Altíssimo, que se vendeu por causa de riquezas, de prêmios, de dinheiro, ao ponto de querer, mas não conseguir, amaldiçoar o povo de Deus. E depois dar um conselho para os moabitas de como corromper o povo de Deus num local, lá na Bíblia, chamado Baal Peor, onde o povo de Deus, boa parte dele, se corrompeu, se envolveu com as moabitas, através de festas, de orgias, de situações ali terríveis, prostituição, e milhares de pessoas morreram naquele dia, até que Finéias, um levita, um dos filhos ali dos sacerdotes, pegou uma lança, viu ali um israelita entrando para dentro da tenda com uma das moabitas para se prostituir, pegou uma lança e atravessou os dois ali, juntos, na mesma lançada, atravessou os dois, igual um espeto de churrasco. E aí a Bíblia diz que ali Deus se agradou daquele ato de zelo, daquela situação ali que aconteceu, e aí a praga que existia ali, que estava matando as pessoas, cessou no meio de Israel. E Deus exaltou a atitude de Finéias, ok? E zelando a causa de Deus, o caráter de Deus, o compromisso que ele tinha com Deus, fazendo essa atitude, tá bom? Então vamos lá, continuando. Um forte indício de que a pessoa é um adivinho e não um profeta de Deus é quando ela utiliza o seu ministério dedicando-se apenas às pessoas ricas e importantes. Gente, como eu já vi isso. Tem uns profetas aí, meia boca, que só corre atrás de gente que tem dinheiro. E pior que esses profetas falsos, entre aspas, são adivinhadores, enganadores, que operam por detrás de um espírito de engano, acabam enganando um monte de pessoas. Por isso que a gente ensina para vocês, gente, não corra atrás de profecia. Não corra atrás de profecia. Se Deus quer falar, quer trazer uma profecia para você, fica tranquilo, Deus vai mandar o profeta na sua direção. E mesmo assim, julgue a profecia para saber se é de Deus ou não. De preferência, conheça, que seja indicado, que seja uma pessoa realmente que tenha coerência com aquilo que esteja falando. Seja um verdadeiro profeta de Deus. Existem profetas de Deus, gente? Sim ou não? Sim, claro que sim. Agora, quando tem pessoas que se dizem profetas de Deus, só se aproximam de pessoas ricas, abastadas, e dentro da fragilidade delas, ali na dor, do sofrimento, da dificuldade, começam a manipulá-las, a extorquí-las, a motivação é o lucro, é o dinheiro, é premiação, é presente daqui, ou faz isso para mim, paga uma continha ali e tal, papapá. É espírito de adivinhação. Toma cuidado, tá? Então, quando esses falsos profetas, em seu ministério, entre aspas, se dedicam apenas a pessoas ricas e importantes, e as demais pessoas das igrejas, da igreja, as pessoas mais simples, mais singelas, são tratadas com total desconsideração, como se não existisse. A atitude delas é: pobre que se lasque, eu quero os endinheirados. É essa a atitude dos que estão debaixo do espírito de adivinhação. E está totalmente errado, tá, gente? Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. A partir do momento que você valoriza quem tem mais e desvaloriza quem tem menos, você está longe de Deus. Pastor, está sendo por causa dos dízimos? Não. Dízimo e oferta é outra coisa, tá, gente? Mas isso aqui nós estamos falando de pessoas sorrateiras que se infiltram nos ambientes religiosos, nos ambientes cristãos, que usam, abusam, manipulam e se fazem de pessoas de Deus. É claro que às vezes pode até ser um líder de uma igreja. Dentro do nosso contexto aqui, a gente não consegue enxergar muito isso, porque aqui nós estamos numa igreja séria, de pessoas sérias, a gente não vê essas coisas, Mas o Marco, eu, por exemplo, nós que já viemos de outros ambientes, rapaz, a gente já viu muito isso. Homens iníquos, mulheres iníquas,
Pessoas que realmente usam, abusam, exploram e depois cospem fora as pessoas. Eu mesmo já fui usado e abusado por pessoas. Ferido, machucado, coisas terríveis. E com o meu anseio, meu desejo, aquela ingenuidade de querer servir a Deus. Né? Infelizmente tem esse tipo de gente, pessoal. Tem. E nós temos que cuidar, nós temos que discernir. Entendeu? Como é que a gente vai discernir a diferenciação entre esses dois? Vocês estão aprendendo aqui. Um é motivado no consolo, na edificação e na exortação. Exalta a Deus, não exalta o eu. O outro é movido no lucro, no dinheiro, na exploração, na manipulação e exalta o eu. O ego inflamado, você tem que me chamar de tal, meu título é tal, eu sou profeta tal, eis que assim diz o Senhor. Começa a exaltar, inflar muito eu, meu irmão. Cai fora que Deus está longe. O orgulho precede a queda, diz a palavra. Tá bom? Vocês estão entendendo? Amém? Então vamos lá. Então algumas traduções bíblicas dizem da seguinte forma: uma mulher que tinha o espírito de Pitom, quando se refere a essa moça aqui que Paulo expulsou o demônio dela. Para com isso descrevê-la como uma pitonisa, ou seja, uma adivinha, cujo espírito que estava operando nela, enganando as pessoas e gerando lucro para os seus senhores, era o espírito de Pitom. Era uma pitonisa, ou adivinha. A adivinhação, gente, bajula e não encoraja ou confronta. Olha aqui outra característica. A adivinhação vai bajulando a pessoa. Ei, oh, você é isso, você é aquilo, você é servo de Deus Altíssimo, papapá. Fica inflando o ego das pessoas. Fica jogando a pessoa para cima, em vez de confrontar, de tratar áreas que às vezes precisam ser confrontadas. A adivinhação bajula e não encoraja ou confronta as pessoas. Revela sobrenaturalmente o passado das pessoas. Sim ou não? O diabo tem poder de conhecer o nosso passado? Claro! Os demônios ficam seguindo os familiares, né? Demônios que sabem da nossa vida melhor do que nós mesmos. Até coisa que você já esqueceu, ele não esqueceu nada. Conhece o passado das pessoas. Mas a motivação desse espírito é mentirosa. E olha aqui a segunda característica: manipulativo. Gente, fuja da manipulação. Toda pessoa que quer interferir na tua vida, ao ponto de tirar a tua personalidade, o teu poder de escolhas conscientes, né? de querer mandar na tua vida, te manipular e às vezes até usar